Tudo aconteceu em segundos. Um parquinho tranquilo, uma tarde ensolarada, meu filho sorrindo, e depois, o silêncio. Ele desapareceu diante dos meus olhos. Nos dias seguintes, a busca se transformou em um mergulho em um mundo de horrores. Ondas falsas, galpões abandonados, crianças dopadas, muros brancos, e o nome dele riscado em vermelho. Essa não é apenas uma história de dor. É um relato realista e emocional sobre o poder de uma mãe que não aceita o esquecimento. Se você é pai, mãe, ou simplesmente alguém com coração, prepare-se. Essa história vai te abalar. Porque às vezes, o inimigo se esconde sob o disfarce da caridade. E a pergunta que fica é: quantas crianças ainda estão lá fora, esperando que alguém escute os seus gritos em silêncio? Assista até o fim. A verdade que revelamos pode estar mais perto de você do que imagina. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like e inscreva-se no canal. A brisa fria que vinha do mar passava por entre os brinquedos enferrujados do pequeno parquinho à beira do Boulevard Primorsky, em Varna. Era um daqueles fins de tarde em que tudo parecia calmo demais, como se o tempo tivesse desacelerado para aproveitar os últimos tons dourados do sol antes de mergulhar no Mar Negro. Eu estava sentada no banco azul, o mesmo de sempre, com meu livro aberto e os olhos atentos demais para conseguir ler qualquer linha. Dayan, meu filho, corria de um lado para o outro, rindo enquanto descia pelo escorregador que terminava quase dentro da areia. Ele usava uma camiseta amarela com o desenho de um dinossauro verde. Tinha só 5 anos, mas a energia dele preenchia todo o espaço como se fosse capaz de afastar o mundo real por alguns instantes. Eu lembro que haviam outras crianças ali, mas naquela tarde em especial, Dayan parecia ser o mais alegre. Correu para o balanço e gritou: "Mamãe, me empurra!" Eu me levantei, fui até ele e comecei a empurrá-lo devagar. Ele ria, gritava mais alto, e quanto mais alto ia, mais ele dizia que queria tocar o céu. Eu disse que ele só podia voar ali se prometesse nunca ir sem mim. Ele fez que sim com a cabeça, rindo. Meu coração, naquele instante, parecia em paz. Foi por isso que me permiti sentar de novo no banco. Por isso que baixei o olhar por uns 2 minutos. Talvez menos. Recebi uma mensagem no telefone da minha irmã. Ela perguntava se eu ainda iria passar na casa dela naquela noite. Eu respondi rapidamente: talvez. O Dayan está brincando e não quer ir embora. Quando olhei para cima, o balanço ainda se movia, mas ele já não estava mais lá. Pensei que talvez tivesse corrido até o escorregador, mas não havia mais barulho de risada. Nenhuma correria, só o som das correntes rangendo lentamente. Chamei por ele uma vez, 2. Comecei a andar pelo parquinho, olhando entre os brinquedos, atrás da casinha de madeira, perto da gangorra. Nada, nenhuma resposta. Chamei mais alto. As outras mães me olharam. Uma delas, uma senhora de cabelo curto, perguntou: "Você perdeu alguma coisa?" Eu disse: "Meu filho, ele estava aqui agora." Comecei a correr. Uma volta completa no parquinho. Um segundo olhar mais atento nos arbustos. Nada. Comecei a gritar. Meu corpo entrou num modo que eu nunca tinha sentido antes. Uma mistura de pânico e negação. Como se o tempo estivesse se dilatando só para aumentar a dor. Eu gritava: "Dayan!" E nada respondia. Em menos de 5 minutos, uma pequena multidão se formou. Todos tentando ajudar, perguntando como ele era, o que estava vestindo. Liguei para a polícia. A atendente me perguntou se ele tinha costume de fugir. Eu gritei com ela. Disse que ele tinha 5 anos. 5. Que ele estava a 1 metro de mim e agora não estava mais. Ela prometeu que uma viatura chegaria logo. Mas logo era um conceito que não existia mais para mim. Era como se cada segundo sem ver o rosto dele fosse uma faca entrando mais fundo. A polícia chegou rápido. Fizeram perguntas. Começaram a vasculhar o parquinho e os arredores. Os agentes falaram com comerciantes. Pediram imagens de câmeras. Uma delas, de um quiosque do outro lado da rua, tinha uma visão parcial do parquinho. Eu fui com eles até lá. O vídeo mostrava algumas crianças brincando e, em um momento, a silhueta de uma criança correndo na direção do portão.
Depois, um vulto preto se aproximando. A qualidade era ruim, mas dava para ver o momento exato em que Dayan parou, como se alguém tivesse falado com ele. Ele virou para trás, deu um passo e sumiu da imagem, como se tivesse sido puxado. Naquela noite, eu não voltei para casa. Passei horas na delegacia, dando depoimentos, respondendo perguntas que machucavam. Ele tinha problemas em casa? Havia algum histórico de brigas? Ele tinha pai presente? Eu gritava, chorava, implorava por ação. Mas os rostos ao meu redor eram de rotinas. De quem já viu isso antes. De quem sabe que, quando um menino desaparece sem testemunhas, sem ruídos e sem pistas concretas, as chances diminuem com cada minuto que passa. Os dias seguintes foram um borrão. Cartazes com o rosto dele em cada esquina de Varna. Entrevistas com a imprensa. Eu segurando a camiseta amarela com o dinossauro, implorando na TV por qualquer informação. Houve dezenas de falsos alarmes. Gente dizendo que viu uma criança parecida em Burgas, em Sofia, até na Romênia. Cada vez que o telefone tocava, eu sentia esperança e medo. Um ciclo que me esvaziava. Começaram a aparecer cartas anônimas na minha caixa de correio. Algumas diziam para eu parar de procurar. Outras diziam que ele estava bem, mas que eu nunca o veria de novo. Uma dizia: seu filho era especial, agora ele está em um lugar melhor. A polícia achava que eram trotes, gente doente brincando com a minha dor. Mas para mim, aquilo parecia um aviso real. Um lembrete de que eu não sabia com o que estava lidando. E que talvez nunca fosse saber. Uma tarde, cerca de 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número privado. Atendi e fiquei em silêncio. Uma voz masculina, fria, disse: ele perguntou de você ontem. Ainda lembra do seu nome? Eu tentei responder, mas a ligação caiu. Liguei para a polícia imediatamente. Rastrearam a chamada, mas era de um chip descartável. Nenhuma pista. Nenhum avanço. Só o vazio ficando cada vez mais denso. E a sensação de que alguém estava se divertindo com minha dor. Comecei a ter pesadelos constantes. Nele, eu via o parquinho vazio, mas conseguia ouvir os passos de Dayan correndo. Quando o encontrava, ele estava preso atrás de uma cerca de vidro, batendo com as mãozinhas e gritando por mim. Mas eu não conseguia alcançá-lo. Acordava com o rosto molhado, gritando o nome dele. Em uma dessas noites, algo dentro de mim quebrou. Decidi que não ia mais esperar sentada. Se a polícia não conseguia respostas, eu procuraria as minhas. Comecei a refazer os passos daquele dia. Conversei com todas as pessoas que estavam no parquinho. Revisei cada câmera possível. E então uma mulher, que vendia brinquedos perto da entrada do Jardim do Mar, me disse algo estranho. Teu filho? Eu acho que vi ele entrando num carro branco. Mas ele estava calmo, como se conhecesse quem estava dirigindo. Fui atrás dessa informação com uma sede que queimava por dentro. Um carro branco. Eu me agarrei a essa pista como se fosse uma corda jogada no meio do abismo. A mulher disse que o carro era pequeno, parecia um Renault antigo, e que ela achava ter visto algo colado no vidro traseiro, talvez um adesivo colorido, mas não sabia dizer do que. Disse também que não chamou atenção porque a criança não chorava. Não se debatia. Parecia tranquila. Aquilo me dilacerou. Porque meu Dayan jamais entraria num carro com um estranho. Eu tinha ensinado isso a ele. Ele tinha pavor de desconhecidos. Então, se ele entrou sem resistência, conhecia quem estava ali. Ou confiou em quem não devia. Fui até a polícia com essa nova pista, mas eles já estavam cansados. Cansados de mim, da imprensa, das ligações falsas. Disseram que continuavam investigando, mas eu via nos olhos deles que, para eles, o caso já era uma estatística. Um número que não crescia mais. Um daqueles mistérios que vão parar numa gaveta. Foi aí que decidi procurar por conta própria. Comprei mapas da cidade, imprimi imagens aéreas da região, colei tudo na parede da sala. Criei rotas, calculei distâncias. Pedi acesso às câmeras de outras áreas próximas usando leis de acesso à informação. Me tornei uma investigadora sem preparo, mas com algo que ninguém mais tinha. Um amor que não se rendia. E foi assim que numa dessas imagens,
de uma câmera de segurança na rua Verbitsa, a quase 1 quilômetro do parquinho, eu vi o que parecia ser o carro. Um Renault branco, antigo, com algo colorido no vidro traseiro. A imagem era péssima, borrada, mas era o suficiente. Mostrei para a polícia, que prometeu analisar. Mas os dias passaram e ninguém me retornava. Então imprimi aquela imagem, ampliei e comecei a bater de porta em porta, em toda a redondeza. Perguntava a todos se conheciam aquele carro, se já tinham visto por ali. Muitos diziam que não, outros apenas fechavam a porta. Mas uma senhora, de cabelos brancos e voz trêmula, disse algo que me gelou. Acho que vi esse carro várias vezes estacionado perto da antiga fábrica de tecidos, perto dos trilhos. Sempre depois das 6 da tarde. A antiga fábrica. Um lugar abandonado desde o fim do comunismo. Dizia-se que abrigava usuários de drogas, sem teto, gente esquecida. Era um ponto cego da cidade. Fui até lá sozinha, no fim de tarde seguinte. O sol já desaparecia e o frio do mar começava a se insinuar por entre os escombros. O prédio estava em ruínas, com vidros quebrados e paredes cobertas por pichações. O mato crescia até metade da perna. Entrei com o coração na garganta. Cada passo ecoava com uma mistura de medo e esperança. A esperança de encontrar uma pista. O medo de não estar sozinha. No segundo andar, encontrei sinais de que alguém frequentava o local. Latas de comida vazias, colchões velhos, restos de brinquedos quebrados. E então, em um canto, vi algo que quase me fez desmaiar. Um tênis pequeno, azul, com um desenho de foguete, igual ao que Dayan usava no dia em que desapareceu. Corri até ele, peguei nas mãos. Tinha areia presa na sola. Tremendo, tirei fotos e voltei correndo para a polícia. Eles finalmente se mexeram. Montaram uma operação, vasculharam o prédio inteiro. Mas não encontraram nada. Nenhum sinal de presença recente. Nenhum vestígio de criança. O tênis foi levado para análise, mas a resposta veio dias depois. Sem impressões digitais úteis, sem DNA, sem pistas. Era como se alguém tivesse colocado aquilo ali de propósito. Como se estivesse me guiando, ou pior, me testando. E foi aí que as cartas voltaram a aparecer. Uma, em especial, dizia: "Você está perto. Mas cuidado. Nem todo mundo quer que ele seja encontrado." Essa frase me corroeu. Comecei a olhar ao redor com desconfiança. Será que alguém que conheço estava envolvido? Será que havia algo maior por trás disso? E então pensei em alguém que não via há algum tempo. O pai de Dayan. Nos separamos quando ele ainda era pequeno. Tivemos um relacionamento conturbado. Ele era um homem difícil, impulsivo. Chegou a sair do país, dizia trabalhar com exportação. Nos últimos anos, quase não falava com Dayan. Mandava mensagens esporádicas. A última vez que o viu foi meses antes do sumiço. Eu nunca acreditei que ele tivesse qualquer interesse em tirar o filho de mim. Mas algo naquilo tudo começou a me fazer duvidar. Entrei em contato. Liguei para todos os números antigos. Nada. Até que um dia recebi uma ligação de um número da Áustria. Era ele. A voz veio baixa, hesitante. "O que você quer?" Ele perguntou. Eu fui direta. "Você levou o Dayan?" Do outro lado, silêncio. Depois ele disse: "Você não sabe com quem está mexendo." A ligação caiu. E naquele instante, eu soube. Soube que ele estava envolvido, ou que sabia de algo. Voltei à delegacia com essa informação, mas novamente não fizeram nada. Diziam que sem provas não podiam ir atrás dele em outro país. Fiquei impotente, desesperada. Na mesma semana, uma vizinha do meu prédio me chamou para conversar. Disse que viu um homem estranho mexendo na minha porta 2 dias antes. Achei que fosse um assalto mal sucedido, mas quando cheguei em casa, reparei que algo estava diferente. Havia um envelope branco embaixo do sofá, como se alguém tivesse deixado ali às pressas. Dentro, uma única foto. Dayan, com a mesma camiseta amarela, em frente a uma parede azul desconhecida. Mas o que mais me dilacerou foi o olhar dele. Não era medo, era resignação, como se ele tivesse aceitado estar ali.
como se tivesse se conformado. E no verso da foto, uma frase escrita à mão. Ele ainda lembra de você, mas por quanto tempo? A partir daquela foto, minha vida passou a girar em torno de detalhes. Eu a observei por horas, tentando encontrar qualquer pista, qualquer coisa que me levasse até ele. A parede azul atrás dele tinha uma textura estranha, como de concreto mal pintado. E num dos cantos da imagem, quase fora do quadro, havia um pedaço de algo metálico. Talvez uma cadeira, uma porta, um cano. Levei a imagem para um conhecido meu, um fotógrafo aposentado que tinha trabalhado anos em perícia forense. Ele escaneou a imagem e começou a analisá-la com programas que eu nem sabia que existiam. Dias depois, ele me ligou. Disse que tinha identificado um pequeno reflexo no canto inferior direito da imagem. Algo prateado. Um logotipo quase apagado. Era uma letra estilizada. Um B ou um R. Comecei a procurar por fábricas, armazéns, prédios com paredes azuis e que tivessem qualquer relação com essas iniciais. Fiz listas, imprimi relatórios antigos da prefeitura. Fui até cartórios procurar registros de empresas inativas. Acabei encontrando uma pista, uma antiga oficina de pintura automotiva nos arredores do bairro Asparuhovo. O prédio estava abandonado havia anos, depois de um incêndio parcial. Mas pelas fotos no Google Earth, notei que a parede lateral ainda era azul. E um detalhe. Havia relatos de moradores dizendo que viam movimentações estranhas por lá à noite. Luzes fracas, barulhos de metais e vozes abafadas. Esperei o dia certo. Fui até lá com o coração em chamas. Entrei pelos fundos do galpão, entre telhas quebradas e mato alto. Lá dentro, um silêncio quase cruel. Os poucos raios de luz que passavam pelos buracos do teto iluminavam partes de máquinas queimadas, ferramentas abandonadas, pedaços de carroceria cobertos de poeira. E no canto oposto, encostada na parede azul, estava a cadeira metálica da foto. O mesmo canto, a mesma textura no concreto. Eu estava ali, onde ele esteve, onde ele talvez ainda estivesse. Gritei o nome dele. Dejan, Dejan, minha voz reverberou pelo espaço vazio. Nada. Corri pelos corredores, abri portas enferrujadas, arrombei gavetas. Nada. Mas em uma das salas menores, encontrei uma coisa que me quebrou inteira. Uma lousa de criança, suja de giz, com letras tortas escritas. Estava escrito: Mama. Mãe, em búlgaro. Caí de joelhos. Aquilo não era coincidência. Era um grito. Uma mensagem deixada por ele. Um sinal de que esteve ali. Ou pior, de que ainda estava por perto. Saí do prédio e liguei para a polícia. Outra vez. Eles vieram, vasculharam, mas já não havia ninguém. Nenhuma pegada recente. Nenhum vestígio fresco. Como sempre, era como se quem quer que fosse estivesse um passo à frente. As semanas seguintes foram um inferno em câmera lenta. A cidade parecia indiferente. As pessoas voltaram às suas vidas. Os cartazes começaram a desbotar. Os repórteres pararam de ligar. Mas eu continuei. Todos os dias. Eu voltava à oficina. Ficava sentada do lado de fora, vigiando, esperando. Comecei a fotografar todos os carros que passavam por lá. Anotava placas, horários. Um padrão começou a surgir. Toda sexta-feira à noite, um carro preto com vidros escuros estacionava por alguns minutos perto da entrada lateral e depois partia. Consegui anotar a placa. Passei a informação a um contato que eu tinha na polícia. Alguém que ainda se importava. Ele me ligou dias depois e disse: Esse carro é de uma ONG. Uma dessas fundações assistenciais registradas como abrigo para crianças. Eu senti um frio no estômago. Perguntei o nome. Era uma organização pequena, com sede num bairro afastado. Fui até lá. Cheguei de manhã cedo. O prédio era pequeno, discreto, com uma placa antiga que dizia Dom Zapodkrepa, Casa de Apoio. Bati na porta. Uma mulher abriu. Tinha cerca de 40 anos, cabelo preso, olhos secos. Disse que trabalhavam com acolhimento de crianças em situação de abandono. Perguntei por Dejan. Ela fingiu não saber. Mostrei a foto. Seus olhos congelaram por um segundo. Ela disfarçou e disse:
Desculpe, nunca vi esse menino. Mas sua mão tremia. Eu sabia reconhecer mentira. Agradeci, mas fiquei na esquina observando. Naquele mesmo dia, o carro preto apareceu. Um homem desceu. Alto, com barba rala, óculos escuros. Entrou e saiu poucos minutos depois. Fui atrás do carro. Segui até um galpão em outra parte da cidade, mais afastado ainda, quase perto da saída de Varna. Esperei até que ele saísse e entrei. Lá dentro, encontrei caixas com brinquedos, cadernos velhos, roupas infantis. Um cheiro estranho no ar. Mistura de desinfetante barato com mofo. E numa das paredes, desenhada com giz, havia uma fileira de nomes. Nomes de crianças. O último nome, quase apagado, era Deyan. Saí de lá correndo. Liguei para a imprensa, para a polícia, para qualquer pessoa. Finalmente, um repórter de um canal pequeno se interessou. Aceitou gravar comigo. Fizemos uma denúncia pública. Contei tudo. Mostrei as fotos, os vídeos, a parede azul, a ONG, o carro. E em menos de 24 horas, o prédio da ONG foi fechado. A polícia fez uma busca. Prenderam 2 pessoas. Confiscaram documentos. Mas Deyan não estava lá. Nem sinal dele. O homem do carro preto desapareceu. A mulher da ONG negava tudo. Disse que não sabia de nada. Mas eu sabia que aquilo tinha mexido com alguém. 2 dias depois, minha porta foi arrombada. Entraram à noite. Não levaram nada. Mas deixaram algo em cima da cama. Uma gravação. Um pequeno gravador com fita. Quando apertei o play, ouvi a voz dele. Meu filho. Chorando. Dizendo: "Mamãe, me busca. Eu tô aqui, mas tá escuro." Depois um chiado e o som de passos. Eu desabei no chão. Aquilo era real. Ele estava vivo. Mas alguém estava brincando comigo, me testando, me punindo por ter ido longe demais. E agora, eu não sabia mais em quem confiar, nem quanto tempo eu tinha, nem se ele ainda me reconheceria quando, ou se, eu finalmente o encontrasse. Naquela noite eu não dormi. Sentei no chão da sala com o gravador apertado contra o peito, como se pudesse sentir o calor do meu filho através da carcaça fria de plástico. Repeti aquela gravação centenas de vezes, tentando captar sons ao fundo, identificar ecos, tons, alguma voz que não fosse a dele. Enviei o áudio a um amigo do meu antigo trabalho, que hoje atuava como técnico de som em um estúdio de música. Ele fez uma análise minuciosa e me ligou no dia seguinte, com a voz tensa. Disse que, ao fundo, era possível ouvir um som contínuo, como de motor ligado, e algo que parecia metal batendo, um padrão que lembrava trilhos ou uma linha industrial. E havia também, quase imperceptível, um sino. Um sino com um tom agudo muito específico. Ele perguntou se havia igrejas por perto de onde eu acreditava que Deyan poderia estar. Comecei a listar todas as igrejas e monastérios com sinos em funcionamento perto de zonas industriais ou abandonadas. Foram dezenas. Mas havia um lugar que se destacava. Uma pequena capela em ruínas próxima à antiga estação de trem de Beloslav, a 30 minutos de Varna. Eu lembrava dela vagamente. Um lugar que as pessoas evitavam por causa de histórias antigas, sobre padres que desapareceram, sobre ruídos à noite. Mas ninguém jamais investigou seriamente. Decidi ir até lá. Levei comigo uma lanterna, uma câmera e uma faca escondida na bota. Não confiava mais em ninguém e não tinha mais nada a perder. A estrada era deserta e o matagal engolia parte do caminho. Estacionei o carro e caminhei o resto a pé, tentando manter os passos leves. A capela estava meio encoberta por árvores. Um prédio de pedra, rachado, com portas enferrujadas e janelas quebradas. Mas ao chegar mais perto, vi marcas recentes no chão, pegadas pequenas, de criança. Abaixei e tirei fotos. Então empurrei a porta, que rangeu como em um pesadelo antigo. Lá dentro, o cheiro era forte, de poeira, vela velha e algo podre. As velas nas laterais estavam parcialmente derretidas, como se alguém ainda acendesse. Caminhei devagar até o altar, que estava vazio, exceto por uma pequena cadeira de madeira infantil encostada ao fundo.
Quando me aproximei, vi riscos no chão. Linhas desenhadas com giz, nomes, palavras. E entre elas, escrito com letras desajeitadas, mamã. Aquilo quase me fez cair. Estava fresco, recente. Ele tinha estado ali. Ou ainda estava. Atrás do altar, havia uma porta entreaberta. Empurrei com cuidado. Descia para um porão de pedra, com degraus irregulares. Desci devagar, tentando controlar a respiração. Lá embaixo, o espaço era úmido e escuro. E então ouvi um som abafado, como uma voz. Uma criança. Parei. Ouvi de novo. Um choro. E depois, silêncio. Gritei. Dayan. Um som. Como uma cadeira sendo arrastada. Corri na direção do som. Tropecei. Bati o ombro numa pilastra. Acendi a lanterna. E ali, do outro lado de uma grade enferrujada, havia um colchão. Pequeno. E no canto, uma camiseta amarela. Com um dinossauro. Tentei abrir a grade. Estava trancada com um cadeado antigo. Gritei de novo. Silêncio. Dayan, sou eu! Mamãe tá aqui! Nada. Meus dedos tremiam. Chutei a grade. Nada. Até que ouvi passos. Rápidos. De alguém subindo as escadas. Alguém estava ali. Saí correndo de volta, mas não vi ninguém. Só a porta da capela escancarada. Corri para fora, procurando por sinais. Mas o mato estava quieto. Pegadas. Um conjunto de pegadas mais fundas na lama. Alguém tinha fugido. Com pressa. Voltei e tirei fotos. Registrei tudo. E então, por instinto, voltei para o porão. O colchão estava lá, mas a camiseta havia sumido. Era como se estivessem me vigiando. Como se tivessem me deixado ver. Só para lembrar que o controle ainda era deles. Voltei para o carro, arrasada. Liguei para o jornalista que tinha me ajudado. Marquei de encontrar com ele naquela noite. Ele prometeu levar o material para um contato seu, que já trabalhava com casos de tráfico infantil. Disse que havia grupos subterrâneos que usavam ONGs como fachada, que captavam crianças com perfis específicos, inteligentes, calmos, obedientes, como Dayan, e que, às vezes, essas crianças eram levadas para fora do país por rotas antigas, pelas linhas de trem desativadas. Essa informação me atingiu como uma bomba. Comecei a estudar mapas ferroviários antigos. Descobri que da estação de Beloslav partia um ramal que levava até a costa, perto de um antigo armazém naval, hoje desativado. Mas talvez não para eles. Fui até lá. O lugar parecia morto, mas encontrei sinais de movimentação recente. Pneus marcando o chão, restos de comida, cinzas de fogueira e, ao fundo, uma entrada selada com madeira e arame farpado. Entrei com dificuldade, rasgando a perna. Lá dentro, mais colchões, brinquedos velhos, papéis rabiscados e um mural de fotos. Fotos de crianças. Uma parede inteira. Algumas riscadas, outras ainda intactas. A última foto à direita era Dayan. Ele sorria. Mas ao lado da imagem, escrito à mão, em vermelho, estava escrito: expira em breve. Saí correndo. Vomitei do lado de fora. Liguei para o jornalista. Ele disse que estava a caminho, que traria ajuda. Esperei por 2 horas. Ninguém apareceu. Liguei de novo. Nenhuma resposta. Mandei mensagens. Nenhuma resposta. Só então, às 3 da manhã, recebi uma ligação anônima. Atendi com as mãos trêmulas. A voz disse: você chegou perto demais. Agora alguém precisa pagar por isso. Desliguei o telefone com as mãos paralisadas. A frase ainda ecoava dentro de mim como uma sentença. Agora alguém precisa pagar por isso. Meu primeiro impulso foi correr. Ir embora daquele lugar antes que me encontrassem. Mas algo dentro de mim, o mesmo impulso que me fez seguir cada pista, cada vestígio, cada silêncio, me obrigou a ficar. Eu precisava entender. Precisava continuar. Se Dayan ainda estava vivo, cada segundo agora era uma decisão entre salvá-lo ou perdê-lo para sempre. Voltei para casa com o corpo em pedaços e a alma em escombros. Passei a noite sentada no chão, ouvindo aquela gravação mais uma vez. E depois,
escrevendo tudo o que tinha descoberto, nome por nome, lugar por lugar. Copiei as fotos, os áudios, as imagens da câmera de segurança, os áudios do técnico de som, as cartas anônimas, os detalhes do carro preto, os nomes da ONG, as imagens do galpão, da capela e do mural de crianças. Preparei 2 dossiês. Um, guardei escondido dentro da parede atrás da estante. O outro, deixei na caixa de correio do repórter que havia sumido. Na capa escrevi: "Se eu desaparecer, publiquem tudo." No dia seguinte, tentei ir até a delegacia. Mas ao sair de casa, notei algo estranho. Um carro branco, sem placas, estacionado na outra esquina. Motor ligado. Vidros escuros. Esperei, disfarçando do outro lado da rua. 20 minutos. Ninguém desceu. Nenhuma movimentação. Voltei para dentro e liguei para um contato da imprensa. Pedi ajuda, mas ele hesitou. Disse que a matéria sobre tráfico de crianças havia sido barrada, por ordens superiores, que não poderia se envolver mais. Agradeceu por tudo e desligou. Meu coração acelerou. Eles estavam me cercando. Estavam me silenciando. Mas o que não sabiam é que eu já tinha ido longe demais para parar. Naquela tarde, recebi outra carta. Desta vez, deixada dentro da minha bolsa enquanto eu estava no mercado. Dizia apenas: "Estação de Soprovo. Hoje, 19 horas. Sozinha. Se quiser vê-lo mais uma vez. Soprovo. Uma estação desativada no meio do nada. Um lugar esquecido, isolado. Uma armadilha, claramente. Mas se havia uma chance, mesmo mínima, de que ele estivesse lá, eu iria." Preparei tudo. Deixei bilhetes para minha irmã. Uma cópia do dossiê escondida dentro de uma embalagem de cereal. Um celular de emergência preso sob o banco do carro. E saí às 17h30, dirigindo com o estômago em chamas. A estrada para Soprovo era um túnel de árvores escuras e ruínas esquecidas. Não havia sinal no celular. Quando cheguei, o sol já estava se pondo. A antiga estação era uma estrutura de pedra e ferro, com bancos quebrados e trilhos cobertos por musgo. Estacionei distante. Andei a pé até a entrada. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo som do vento e pelo meu próprio coração. Às 19 horas em ponto, uma luz apareceu. Um farol. Um carro se aproximando devagar. Parou a poucos metros de mim. Desceu um homem, alto, de sobretudo. Não consegui ver o rosto. Ele parou e apontou para o prédio da estação. Lá dentro. Vá, sozinha. Sem dizer nada, caminhei até a porta. Minhas pernas tremiam. Minhas mãos ardiam. Entrei. O cheiro era de óleo queimado e umidade. As paredes estavam cobertas por placas metálicas. E no centro do salão, iluminado por uma única lâmpada pendurada, havia uma cadeira. E nele, meu filho, Dayan, sentado, amarrado, mas vivo. Corri até ele. Ajoelhei. Comecei a chorar. Ele olhou para mim com os olhos grandes, confusos. "Mamãe", ele sussurrou. "Sou eu, meu amor. Mamãe tá aqui." Tentei soltar os nós, mas estavam muito apertados. Comecei a gritar por ajuda. O homem da porta apareceu de novo. Atrás dele, mais 2 homens. Um deles segurava algo. Um cabo de choque. Foi quando percebi. Aquilo não era um resgate. Era um aviso. "Você fez muito barulho", disse o homem do sobretudo. "Nós somos pacientes, mas não aceitamos traição." Ele se aproximou. "Você quer ele de volta? Tudo bem, mas precisa nos dar algo em troca." Eu perguntei. "O quê?" Ele sorriu. "O nome da pessoa que te ajudou a descobrir o galpão, a gravação, os documentos. Queremos o nome." Meu sangue gelou. Eles queriam o jornalista. Queriam limpar qualquer rastro. Eu disse que não podia, que não sabia. Eles se aproximaram mais. Um deles puxou Dayan da cadeira e encostou o cabo de choque em sua perna. Ele gritou. Eu gritei. Comecei a implorar. Foi então que escutei o som de sirenes, ao longe. Cada vez mais perto. Os homens se entreolharam. Um deles gritou. Era para ela estar sozinha. Corri até Dayan.
Consegui cortar as amarras com a faca que escondia na bota. Peguei ele no colo. As portas se abriram com força. Luzes. Agentes armados. Gritos. Os homens tentaram fugir. Tiros. Um deles caiu. O outro escapou pela lateral. O do sobretudo se rendeu. Eu e Dayan fomos retirados dali sob forte proteção. Do lado de fora, quem estava ao lado da polícia era o jornalista. Vivo. Tinha sumido de propósito. Disse que precisava desaparecer por uns dias para montar um plano com uma força-tarefa internacional. Que aquela ONG era apenas uma das muitas que operavam numa rede de tráfico infantil ligada a outros países. E que tudo aquilo tinha sido armado para pegar os envolvidos. Mas Dayan, mesmo nos meus braços, não dizia uma palavra. Não chorava. Não sorria. Só me olhava com olhos vazios. Nos dias que se seguiram, viver parecia uma tarefa impossível. Dayan estava em casa, fisicamente. Mas tudo o que ele era estava enterrado em algum lugar que nem ele conseguia acessar. Ele dormia com os olhos abertos. Acordava no meio da noite com gritos sufocados. Não tocava em brinquedos. Não me chamava de mãe. Eu sentia que ele estava preso em outro mundo. Como se, dentro dele, algo ainda estivesse lá, olhando por trás dos olhos. Levei-o a médicos, terapeutas, especialistas em trauma infantil. Alguns diziam que o tempo curaria. Outros sugeriam medicamentos leves. Mas eu sabia que aquilo era mais profundo que qualquer diagnóstico técnico. Dayan havia passado por algo que ninguém ainda ousava nomear. Ele não falava sobre os dias em que esteve fora. Toda tentativa de pergunta o deixava paralisado. Certa vez, ao mencionar a parede azul, ele se urinou e começou a bater com a cabeça na parede. Desde então, prometi não forçá-lo. Mas dentro de mim, a sede por respostas crescia como um incêndio. Eu precisava saber. Precisava entender quem eram essas pessoas, o que queriam e quantas outras crianças ainda estavam nas mãos deles. O jornalista, Stefan, manteve contato constante comigo. Ele me contou que os homens presos se recusaram a falar. Disseram que apenas executavam ordens e que não sabiam os nomes reais dos contratantes. Segundo ele, existia uma rede mais profunda, muito bem financiada, que agia nas sombras da assistência social. Uma organização que buscava crianças sem ruído, aquelas cujos pais estavam isolados, sem dinheiro, cujos lares não levantavam suspeita. E quando não encontravam essas crianças, criavam as condições. Plantavam cartas, promoviam afastamentos. Se necessário, sequestravam e forjavam o resto. O mais perturbador era que tudo era feito com precisão quase militar. Dayan foi escolhido. Stefan acreditava que o pai dele, meu ex-companheiro, havia sido um dos pontos de acesso da rede. Não como líder, mas como peça usada. Um homem com dívidas, histórico obscuro, que aceitou um trabalho sem entender o que envolvia. Quando percebeu, já era tarde. Por isso sumiu. Por isso me ligou dizendo que eu não sabia com quem estava mexendo. Stefan disse que ele havia sido encontrado morto em Viena, dias antes do resgate. Suposto suicídio. Mas não havia bilhete. Nem câmera funcionando. Nada. Mais um elo rompido sem explicação. Dayan passou a ter crises cada vez mais constantes. Certa noite, ele desenhou algo no chão do quarto com giz. Eram formas desconexas, mas uma delas me fez gelar. A mesma cadeira metálica. Do lado, uma figura sem rosto. E mais abaixo, uma espécie de símbolo que se repetia. Um círculo com 3 traços atravessando o centro, como uma hélice. Levei o desenho a Stefan. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois me mostrou um dossiê com símbolos semelhantes encontrados em galpões na Croácia, Sérvia e Hungria. Lugares associados à mesma rede. Esse símbolo é deles, ele disse. Eles se chamam de Triângulo. Uma organização que não existe nos registros. Que não tem líderes públicos. Mas que movimenta milhões em adoções ilegais, tráfico de órgãos e até mesmo experimentos com crianças consideradas dotadas. Dotadas? Perguntei. Ele confirmou.
Crianças com alta sensibilidade emocional, memória fotográfica ou algum tipo de característica que os tornasse diferentes, como Dayan. Meu filho sempre foi especial, observador, curioso, com uma capacidade absurda de lembrar detalhes. Nunca pensei que isso o colocaria em perigo. Foi então que recebemos um alerta, uma nova carta, desta vez enviada ao jornal onde Stefan trabalhava. Vocês acham que venceram, mas isso foi apenas um aviso. O que está em movimento não pode ser detido. Junto da carta, uma foto. Um novo menino, amarrado em frente à mesma parede azul. A polícia reabriu o caso com urgência, mas a investigação agora era internacional. Stefan foi colocado sob proteção, e eu fui instruída a sair de Varna com Dayan imediatamente. Nos ofereceram abrigo temporário fora do país, até que as ameaças cessassem. Recusei. Eu não podia mais fugir. Se havia outras crianças, eu precisava lutar por elas. Se havia uma rede em funcionamento, eu não ia me esconder. Dayan começou a melhorar em pequenos detalhes. Um dia, me abraçou. Outro, me chamou de mãe novamente. Começou a fazer desenhos de nós dois, mas sempre havia uma sombra atrás. Um vulto preto, sempre com o símbolo do triângulo. Era como se a presença daquilo continuasse assombrando mesmo após a fuga. Ele não dormia sem trancar a porta. Chorava quando ouvia sinos de igreja. E gritava se visse alguém de sobretudo na rua. Eu sabia que, por mais que ele estivesse em casa, ele ainda não havia voltado. Até que uma manhã, enquanto tomávamos café, ele olhou para mim com os olhos úmidos e disse: "Mamãe, tem mais crianças lá. Uma menina chamada Alina. Ela me abraçava quando eu chorava." Eu congelei. Perguntei onde ela estava. Ele respondeu: "Ela ficou lá. Eles disseram que não podiam deixar todos irem de uma vez, porque a casa nova não estava pronta. A casa nova. A rede ainda estava ativa. Ainda estavam movimentando crianças. E Dayan sabia disso. Naquela noite, sentei com Stefan e contei tudo. Dissemos à polícia. Mas as autoridades estavam cautelosas. Sem provas concretas, sem imagens, sem vozes, nada poderia ser feito. Foi quando Dayan, com as mãos trêmulas, apontou para o armário de brinquedos. Lá dentro, escondido entre blocos de montar, estava um pendrive. Eu nunca tinha visto aquilo. Ligamos no computador com todo cuidado. Dentro, um único arquivo de vídeo. E nele, crianças. 3. Em uma sala branca. Sentadas. Quietas. Em silêncio absoluto. E uma voz por trás da câmera dizia: "Lote 2. Em breve, transferência. Não atrasar. Alina. Manter sob observação. Potencial cognitivo acima da média." O vídeo terminou com a mesma imagem congelada das crianças olhando fixamente para a lente, como se soubessem que estavam sendo filmadas, como se soubessem que alguém, em algum momento, veria aquilo. Quando a tela ficou preta, o silêncio no quarto era ensurdecedor. Dayan tremia. Eu o abracei, mas por dentro era como se a realidade tivesse virado um campo minado, e cada segundo ali era um passo em direção ao abismo. Stefan respirava fundo, em choque. Ele dizia que aquilo era a primeira evidência concreta em vídeo de que a rede ainda operava, que estavam ativos, com nova estrutura, nova base, e agora, com novos alvos. A polícia foi acionada imediatamente. Especialistas em crimes digitais começaram a rastrear a origem do arquivo. O vídeo, segundo a análise preliminar, havia sido gravado não mais do que 4 dias antes. A localização, porém, era extremamente difícil de determinar. Nada de GPS, sem metadados visíveis, sem elementos externos identificáveis. Apenas a parede branca e uma janela vedada. Mas havia um detalhe. Um som quase inaudível no fundo. Um tipo de ruído ritmado. Quando amplificado, revelou-se como um toque de sino. Novamente o sino. Só que dessa vez, o som era diferente do da capela de Beloslav. Este era mais agudo, com 3 toques seguidos, um padrão que Stefan reconheceu. Disse que era semelhante aos toques feitos num antigo convento desativado nas colinas de Balchik, ao norte da costa. O lugar fora convertido, por algum tempo, em casa de repouso, depois abandonado.
mas havia rumores de que atualmente estava sob posse de uma fundação beneficente internacional. Mesma tática de sempre. A equipe da Força-Tarefa considerou a informação altamente plausível. E naquela mesma madrugada, um grupo de elite foi enviado para verificar. Stefan insistiu para ir junto, e eu implorei para ir também. Mas fui barrada. Era perigoso demais. Só que antes de partirem, um dos agentes se aproximou de mim e disse em voz baixa: "Se for verdade, a gente traz ela para você." Fiquei com Dayan em casa, de olhos grudados no telefone, no relógio, no noticiário. Horas passaram. Nada. Então, às 5h58 da manhã, o celular de Stefan tocou. Ele atendeu. O rosto dele foi se transformando em camadas de emoções que pareciam difíceis até de classificar. Quando desligou, olhou para mim e disse: "Encontramos as crianças. Elas estavam lá. 3 no total. Exatamente como no vídeo. Em uma sala subterrânea, atrás de paredes falsas e câmeras escondidas. Estavam dopadas, mas vivas. Um homem foi preso no local. Fingia ser funcionário de manutenção. Mas havia evidências de que outros membros haviam fugido minutos antes da chegada da equipe. Um sistema de aviso interno foi encontrado, acionado por sensores de presença a mais de 800 metros do perímetro. Ou seja, eles sabiam que estavam vindo. Mas Alina estava viva. Ela foi trazida sob proteção, levada para atendimento médico e depois para um abrigo especial, onde crianças resgatadas em operações assim eram mantidas sob vigilância psicológica e física. Dayan pediu para vê-la, e por razões que nem a equipe resistiu, permitiram uma breve visita acompanhada. Quando entraram na sala, Alina estava sentada, abraçada a um urso de pelúcia. Ela olhou para ele e, sem dizer uma palavra, correu até Dayan. Os dois se abraçaram por minutos. Nenhum som. Apenas o barulho de 2 corações que tinham encontrado algo familiar em meio ao pesadelo. Foi ali, naquele instante, que percebi que não importava quantas vezes eu tivesse que voltar à escuridão. Eu faria tudo de novo. Por ele. Por ela. Por todas. A história foi para os jornais do mundo. A rede chamada Triângulo se tornou o centro de investigações em diversos países do leste europeu. Agentes de inteligência, ex-militares e funcionários de agências sociais estavam sendo investigados por envolvimento. As conexões chegavam a lugares altos, muito altos. Tanto que dias depois, Stefan sofreu um atentado. Sobreviveu por milagre. Mas isso só confirmou o que ele sempre dizia: a verdade custa caro, mas o silêncio cobra mais. Com ele fora de ação, comecei a ser novamente pressionada a deixar Varna. Você já salvou seu filho, diziam. Agora, preserve o que resta. Mas eu não conseguia, porque mesmo com Alina a salvo, sabíamos que havia mais. Sempre havia mais. Dayan também começou a mostrar sinais de memória mais clara. Certa noite, ele acordou e disse: eles me mostravam vídeos. Diziam que se eu chorasse, a luz apagava. Se eu dormisse, outra criança sumia. Ele lembrava de vozes, de nomes, de detalhes que ajudaram a traçar uma linha temporal de movimentações da rede nos últimos 2 anos. Um dos nomes que ele mencionou com frequência era Nikolai. Segundo Dayan, era o homem que levava comida, que às vezes contava histórias, mas que nunca mostrava o rosto. Ele usava uma máscara preta, mas os olhos eram tristes. Decidimos incluir isso nos relatórios. E não demorou para que os investigadores cruzassem os dados e descobrissem um padrão. Em todas as casas, galpões, conventos e ONGs envolvidas, havia registros de visitas técnicas de um Nikolai P., nunca o mesmo sobrenome completo, mas sempre com autorização de acesso. Um homem invisível, mas presente. As buscas por esse nome se intensificaram. Foi quando, numa movimentação paralela, uma nova carta foi entregue no meu portão. Nenhuma assinatura. Apenas um envelope azul claro com a mesma letra trêmula das anteriores. Dentro, 2 coisas. Uma foto de Dayan, ainda preso, dessa vez com Alina no fundo, e um bilhete. Você não deveria ter ido tão longe. Agora a próxima será você.
Era a primeira ameaça direta desde o resgate. Mas havia algo mais. Na parte de trás da foto, um código. Um número longo. Os especialistas confirmaram. Era uma coordenada geográfica. E ela apontava para um lugar que até agora ninguém havia considerado. O mar. Mais precisamente, um cais desativado ao norte de Varna. Uma estação de carga que fora usada durante a Guerra Fria, fechada há décadas, mas que, segundo registros, fora comprada recentemente por uma empresa internacional ligada à mesma fundação da ONG, onde Dayan havia sido mantido. E o pior, havia movimentação marcada para a noite seguinte. Um novo lote. Um novo embarque. Faltavam menos de 20 horas para a suposta movimentação. A coordenada indicava um cais desativado que, oficialmente, não operava desde 1993. A estrutura pertencia a um consórcio marítimo internacional, mas nos últimos meses, uma das empresas ligadas à Fundação Beneficente Dom Zapodcrepa havia assumido a posse do terreno. Tudo por meio de registros legais, mas discretamente camuflados em camadas de empresas de fachada. A rede se reorganizava como um organismo invisível, sempre um passo à frente. Mas desta vez, eles tinham cometido um erro. Tinham deixado o tempo correr demais. E nós estávamos prontos. O plano foi articulado entre forças de segurança locais e uma divisão especial de intervenção internacional. Comandantes, especialistas em tráfico humano, analistas de inteligência e 2 oficiais infiltrados já posicionados nas proximidades do cais. Mas todos sabiam que era uma corrida contra o tempo. Não haveria espaço para hesitação nem para erro. Porque se as crianças fossem levadas ao mar, não haveria volta. Mesmo sendo mantida sob proteção, insisti em participar. Dayan ficou com minha irmã, num local seguro, longe da cidade. Ele chorou ao se despedir. Me entregou um papel amassado, com 2 desenhos. Um de mim, com uma estrela no peito. O outro, dele e Alina de mãos dadas. É para quando você tiver medo, mamãe, ele disse. Eu guardei o papel no bolso interno da jaqueta, junto ao peito, e fui. Chegamos ao cais por volta das 21 horas. A noite estava escura, sem lua, com uma neblina densa que parecia saída de um pesadelo. O lugar era gigantesco. Armazéns vazios, guindastes congelados no tempo, contêineres abandonados. Mas à medida que nos aproximávamos do ponto marcado, luzes discretas começaram a surgir. Lanternas, movimentação, sinais de vida e de crime. Por volta das 22h30, um caminhão encostou. O baú foi aberto. De onde estávamos, com equipamentos de visão noturna, pudemos ver caixas, grades, pequenas estruturas metálicas e dentro delas, formas humanas, crianças, de todas as idades, algumas amarradas, outras dopadas. Nenhuma chorava. Um silêncio medonho, como se o terror já tivesse consumido qualquer capacidade de reação. Entre os homens que descarregavam, um se destacava. Usava máscara e olhos fundos, tristes. Era ele, Nikolai, o homem que Dayan descrevera. A ordem foi dada. Avançamos. A operação foi rápida, precisa. Gritos, correria, tiros para o alto. Homens tentando fugir, outros se rendendo. Mas Nikolai correu em direção ao mar. Levei segundos para reconhecê-lo. Comecei a persegui-lo, sem pensar. Sozinha. O rádio ecoava ordens para eu parar, recuar, aguardar apoio. Mas eu só ouvia uma coisa: os passos dele. Os passos daquele que havia alimentado o terror nos olhos do meu filho. Corri entre as docas, escorreguei no cimento molhado, mas não parei. Até que o alcancei, perto da borda de um dos píeres. Ele estava encurralado. Ao fundo, o Mar Negro. Na frente, eu. E então, ele tirou a máscara. Não era velho, nem forte, nem monstruoso. Era só um homem comum, com os olhos vermelhos de cansaço e de culpa. Você é a mãe, ele disse. Sim, e você destruiu ele. Eu tentei proteger, dei comida, contei histórias, mas não podia fazer mais. Então por que não salvou? Por que não impediu? Porque eles matam. Porque se você desobedece,
Você também vira carga. Ficamos nos encarando por segundos, até que ele sussurrou. Eu deixei o pendrive no armário de brinquedos. Eu queria que você soubesse. Que alguém soubesse. Eu não sou um deles, mas nunca fui forte o bastante para impedir. E então, sem aviso, ele se jogou. Corri até a beira. Olhei. Nada. Água escura. Silêncio. Ele havia desaparecido. Voltei para o cais. Todas as crianças foram resgatadas. O local foi lacrado. Documentos, computadores e equipamentos apreendidos. Na sala de comando improvisada, as imagens começaram a surgir. Os nomes, as rotas, os financiadores. Nomes que estavam muito acima de qualquer ONG. Gente de cargos, de países, de lugares onde o mal se escondia por trás de leis e aparências. Era o coração do sistema. E ele estava finalmente exposto. Alina foi uma das crianças resgatadas no grupo. Ela e outras 7. Todas encaminhadas para atendimento médico e proteção especial. Quando viu minha foto, pediu para me ver. Nos encontramos dias depois, em uma sala cheia de brinquedos. Ela me abraçou. Disse: Dejan me dizia que você era forte, que um dia você ia nos achar. Eu chorei. Abracei ela por longos minutos. Ela encostou o rosto no meu ombro e disse: Ainda tem mais, sabia? Uma casa no sul, com portas azuis. Lá também tem crianças. A guerra ainda não tinha acabado. Mas ali, naquele instante, eu percebi que minha vida nunca mais voltaria ao que era. Eu não era mais apenas uma mãe. Era um eco de todas as vozes que ninguém escutou. Uma ferida que aprendeu a gritar. E não importava o quanto eles tentassem apagar a luz. Agora, ela estava acesa demais para ser ignorada. Deixe seu comentário. Você acredita que o sistema realmente protege nossas crianças? Compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos para o que ainda acontece escondido, mesmo em tempos de paz.